Bom dia, Alain. Bom dia, André. Bom dia a todos. Foi um bom jogo. Acho que o Tite fez ali alguns ajustes necessários. Achei o time também um pouco mais envolvido, né? Mais, diria, motivado, mais competitivo, né? Do que, por exemplo, aquela vergonha que foi o jogo contra o Palestino na terça-feira. E cumpriu sua obrigação, né? O adversário é muito fraco, né? O time do Corinthians, pelo amor de Deus, né? E muito mal escalado. O Corinthians, aliás, ganhar do Corinthians virou quase uma formalidade para o Flamengo. Os últimos 20 jogos, o Flamengo ganhou 12, empatou 5, perdeu 3. Um deles, o Rodinei botou a bola para dentro do gol, sabe-se lá por quê. Era time mistão, quase reserva. E o outro foi aquele jogo da ressaca do título da Libertadores, que os caras já estavam se dando férias, né? Ali já estava desenhado o período de 42 dias de férias, né? Ninguém queria mais nada. Uma bagunça danada. Os dois com o Dorival, né? Os dois com o Dorival. Aí foi lá o Corinthians do Vitor Pereira, inclusive, nem ganhou aquele jogo, que já não valia muito e tal. Ou seja, quando vale alguma coisa, o Flamengo tem vencido, né? Até goleada já aplicou, jogando em Itaquera. Então, apesar da tradição do adversário, da camisa do Corinthians e tal, é um Corinthians fragilizado, tem que ser considerado também. Mas eu acho que o time jogou melhor, porque o Palestino também não é um timaço e o Flamengo perdeu e jogou uma partida muito fraca. Então, acho que foi um bom jogo, um bom sinal de reação. Agora, contra o Bolívar, imagino que a dificuldade será maior, até pela responsabilidade, pelo peso do jogo, né? Exatamente, a gente vai falar muito aí, então, principalmente até de umas atuações individuais que foram muito boas nessa partida, né? E você, né, André? Bom dia, bem-vindo, meu amigo. Prazer, como sempre, dividir a bancada com você. Você até escreveu na tua coluna hoje, né? A gente estava há muito tempo debatendo aqui até em relação ao Gerson, né? Altos e baixos, melhorou. Gerson fez uma boa partida também, contou com um jovem inspirado. Importante vitória, né, André? Principalmente pelo momento que o Flamengo estava entrando, né? Importantíssima essa vitória aí, porque é uma semana complicadíssima, né? Bem decisiva aí para o Flamengo na Libertadores. Bom dia, bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia, Felipe aí na produção, bom dia a todo mundo, vamos chegando, deixando o like para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo e fazendo sua inscrição para ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui o nosso trabalho, abrir portas, abrir oportunidades, enfim. Então, se você gosta do trabalho aqui, gosta dessa live, faça sua inscrição se ainda não for inscrito. Se já for inscrito, indique para outras pessoas para que o trabalho cresça. Não estou pedindo favor para a gente, não. Acha que o trabalho é legal e que merece crescer, chegar a mais pessoas, faça a sua inscrição que já vai estar ajudando muito. Bom jogo, né? Melhorou a saída de bola, De La Cruz sendo esse conector, né? Como a gente falou aqui no pré-jogo, né? E até antes e tal, verdade, que o De La Cruz tinha que estar vendo o jogo de frente, entre a defesa, né, e o ataque para fazer a bola chegar. Ele é um cara que se movimenta, dá opção. Então, foi muito importante ele ali. E o que eu escrevi sobre os movimentos do Gerson e do Lohan ali, né? Pela direita por dentro, se alternando, o Gerson entrando nas costas dos volantes e ficando de frente para a defesa do Corinthians. O Corinthians com uma linha de 5 facilitou, esvaziou o meio. Então, facilitou para o Flamengo. Então, as coisas fluíram melhor, né? Mas eu acho que tem dois lados nisso aí, né? O primeiro, assim, é que você imaginar que esse Corinthians, tudo bem que era outra formação, era em Itaquera e tal, era que passou por cima do Fluminense, aí você já começa a relativizar um pouco as vitórias do Flamengo sobre o Fluminense. O Fluminense está muito mal esse ano, né? Ganhou ali do Colo-Colo. Poucas vezes eu vi um time ganhar tanto na sorte como o jogo do Fluminense com o Colo-Colo. E outros na temporada já, né? Então, assim, não que não tenha vencido também na sorte na Libertadores que ganhou, né? Mas óbvio que ninguém ganha Libertadores só dando sorte, né? Então, esse ano o Fluminense caiu muito e tomou uma pancada desse Corinthians fraquíssimo, né? Esse Corinthians, se o Wesley não tá inspirado, ponta esquerda, acabou. Não tem nada. Então, o Flamengo marcou bem, ele não jogou bem, acabou o Corinthians. Era só uma questão de envolver o Corinthians e fazer os gols. E o Flamengo fez isso, né? Então, eu acho que tem dois lados disso aí. Você tem um Corinthians muito fraco e, ao mesmo tempo, deu alguns sustos no Flamengo, né? E aí, aquela vitória sobre o Fluminense, que foi absoluta, sem sequer dar chance, ela precisa ser relativizada um pouco, né? Porque se o Fluminense está tão mal, então aquilo que era referência antes
talvez não sirva tanto para agora. E não serve mesmo, porque aquele esquema do 4-3-3 já se mostrou já manjado pelos adversários. E essa movimentação que teve do Gerson com o Lohan, né, não foi um 4-4-2, mas é um 4-2-3-1 ali com variações, com movimentação principalmente. Tornou o time menos previsível. Né? E o próprio Lohan, a qualidade dele, o talento dele, tornou o time imprevisível pela própria ação desse jogador. Né? Então, muita coisa positiva que aconteceu ao longo do jogo. Né? E não, uma coisa sempre vai acontecer, né? Que é problema crônico desse time, é amassar e terminar o primeiro tempo só 1-0, né? Eu sempre vou bater nessa tecla, porque isso para mim sempre vai acabar fazendo falta em algum momento, porque nem sempre você vai pegar um Corinthians assim muito frágil e tal, mal escalado e tal. Se você pegar um adversário que consegue se reorganizar, ele volta pro jogo e pode te complicar. E eu acho que o Flamengo ainda tem que jogar numa rotação muito alta, tem que fazer muito para poder envolver o adversário e criar. Eu acho que esse time ainda podia jogar ainda mais fácil, ainda com mais naturalidade. Né? Você vê, por exemplo, o Atlético Mineiro jogando, você vê que de repente cai uma bola no Scarpa ali pelo lado direito, vai sair alguma coisa. Vai cair no Arana, vai sair alguma coisa por dentro, Hulk, Paulinho. A coisa flui com mais naturalidade. Zaratio flui com mais naturalidade. No Flamengo, não. Tem que ser aquela coisa, tem que ser aquele rolo compressor para poder finalizar 1-0. E aí você gastou uma energia imensa, um calor danado aqui no Rio de Janeiro. No segundo tempo não foi complicado, porque o Corinthians não tinha condições de complicar. Mas sempre fica esse porém, né? Mas, de qualquer forma, foi uma evolução muito grande em relação ao jogo palestino, né? Até porque evoluir do nada é sempre mais fácil. O palestino foi um nada. Esse jogo já mostrou muita coisa positiva. E a gente vai falar sobre isso aí já projetando o jogo com o Bolívar, mas no meio disso tem informações importantes que a gente vai precisar aí na parte da tarde, né? Como é que Pedro volta, como é que o De La Cruz volta. De La Cruz parece não ter sido nada, não. Mas o Pedro, principalmente, né? Porque aí a gente também vai ter que conversar sobre o senhor Gabriel Barbosa, né? Totalmente desconectado do jogo, assim. Que o que o Mauro falou lá na Jovem Pan, perfeito. Jogou com um a menos. O Flamengo jogou com um a menos no segundo tempo. Assim, constrangedor o Gabigol, mal conseguindo dominar a bola. Quando dominava a bola e virava de frente para a defesa, já tinha alguém em cima dele, totalmente fora de sintonia. E Ficava aí, sozinho uma hora lá, né? Quando exatamente. E aí, imaginar que da ausência do Pedro, até pela questão da força política que o Gabigol tem, ele vai acabar sendo escalado na marra, até porque o Carlinhos nem estar inscrito na Libertadores. O Tite não vai ter o direito nem de... Só se ele realmente for muito corajoso, de buscar uma outra solução. Bruno Henrique, sei lá quem. Voltando de lesão também. Eu acho difícil. Eu acho que ele vai botar o Gabigol lá para jogar. Tomara que não precise, que o Pedro esteja bem. Mas a perspectiva... Imaginar que vai sair coisa boa disso aí é pensamento mágico. Pode acontecer? Pode, porque futebol é incrível, né? De repente a bola bate nele, bola entra, ele ganha confiança, comemora lá fazendo gesto, faz uma festa e aí o time se embala, torcida e de repente ele ainda pode até acordar. Mas as perspectivas não são... O mais lógico, o mais óbvio não seria isso. Tomara que não seja preciso que o Pedro possa jogar na quarta-feira.